Bom, vamos lá, Thales. Vamos voltar aqui para o Brasil e para a Polícia Rodoviária Federal. Ontem houve a prisão do ex-comandante da Polícia Rodoviária Federal. Hoje, quinta-feira, houve a Polícia Federal tomou depoimento de, parece, 47 chefes da Polícia Rodoviária Federal que tinham sido convocados pelo Silvanei Vasquez para uma reunião dia 19 de outubro, antes do segundo turno, para justamente combinar a operação que levou à tentativa de impedir que eleitores de Lula no Nordeste chegassem aos locais de votação, né? E mas não é só isso, tem outros depoimentos-chave aí. A pergunta, então, que eu te faço, Thales, é qual caminho os investigadores apostam que pode ligar o escândalo da Polícia Rodoviária Federal a Bolsonaro? Bem, antes, eu quero dizer que a gente não sabe exatamente o resultado desses depoimentos de hoje, o Alexandre de Moraes tinha pedido que fossem todos mais ou menos ao mesmo tempo, para dar menos oportunidade de um contar para o outro o que falou para a Polícia Federal. Ou seja, há chance disso aí virar um embaralhamento ruim para Silvinei e companhia, né? Mas vamos ver. Pode ser que eles tenham combinado tudo certinho já há alguns dias. Uhum. Bem, O duro é combinar com 47, né? Sempre vai é ter complicado. aquele cara que mandou a mensagem pro outro dizendo que o Silvinei tinha, que o Anderson Torres, que aliás, que o Silvinei tinha dito muita merda. Esse daí talvez dê uma versão diferente, né? É. E sem contar que essas pessoas todas têm pai, mãe, mulher, filhos, que dizem assim: ó, papai, vai sobrar para o senhor? Né? Então, tem muita coisa aí. Os investigadores da Polícia Federal acreditam que aparecerão mais provas contra Bolsonaro e o seu ministro da Justiça, o Anderson Torres, do que as que foram reveladas até agora no caso do Silvinei Vasquez. Contra o Silvinei, as evidências já são mais do que suficientes, segundo a Polícia Federal. Na avaliação deles, dos policiais federais, o Anderson Torres também já está encrencado, mas ainda poderão aparecer mais coisas. Quanto ao ex-presidente Bolsonaro, muitos integrantes da CPMI do 8 de janeiro avaliam que já há provas suficientes para rolar o ex-presidente. Mas a PF ainda quer mais informações, atestando definitivamente o seu envolvimento no episódio das Blitzen. Gostou de Blitzen? É o plural de Blitz. Em alemão. Para atrapalhar a votação em redutos do eleitorado do Lula. Os investigadores estão otimistas, avaliam que dá para chegar lá. Apostam mais, que não demorará muito para começarem a aparecer delações. De E quem? por, e por quê? Porque a estratégia do Bolsonaro é frágil, Toledo. Ele nega sempre que tenha sabido das coisas e acaba jogando a culpa para baixo. Se o Anderson Torres, por exemplo, tinha guardado a minuta do golpe, é problema dele. Bolsonaro diz que não tem nada com isso. Se o Silvinei fechou as estradas, foi ideia dele. O chefão não mandou. Aí o exemplo é seguido em série pelos que o cercam. O próprio Anderson Torres está fazendo isso agora com o Silvinei. Disse na CPI que não mandava no subordinado. E que quem o conhecia, e que na verdade nem o conhecia muito bem. Quer dizer, meio que jogou para o filho do Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, que é quem indicou o Silvinei. O, o Anderson Torres está fazendo o mesmo com a diretora de inteligência do Ministério da Justiça, Marília Alencar. A moça elaborou um mapa com os locais onde Lula teve mais de 75% dos votos no primeiro turno. Essa planilha coincide com os lugares onde a PRF montou barreiras nas estradas no dia da votação a mando do Silvinei. Silvinei dá a entender que foi mera coincidência, a planilha e os locais. E o Anderson Torres diz que não encomendou a planilha e nem achou útil. Falou isso na CPI. Ou seja, foi coisa da moça.
Ela já havia revelado que mostrou o mapa para o então ministro, seu chefe. Agora que ele tenta jogar a responsabilidade sobre os seus ombros, Marília bem que pode acabar entregando o chefe. É só concluir que vão deixá-la ao relento. Aliás, a Polícia Federal já chamou a Marília para depor nessa sexta-feira. Pode ser que ela ainda preserve os chefes, mas se sentir que foi abandonada, segundo a PF, ela pode acabar entregando o jogo. Aí vai ser a vez de Silvinei e do próprio Anderson Torres raciocinarem se estão sendo abandonados pelo chefão. Vale lembrar que ambos tiveram ou teriam se encontrado para uma reunião com o então presidente no Palácio do Planalto, segundo foi noticiado. E essa reunião teria ocorrido nas vésperas do segundo turno da eleição. Não é impossível que engulam a culpa e nada revelem. Mas também é possível que resolvam falar. Aí seriam delações em série. Marília, Silvinei e o ministro. Enfim, além dos 47 que estão reunidos, que foram ouvidos, estão sendo ouvidos hoje. Enfim, jogar a culpa para baixo é uma estratégia perigosa, perigosíssima. Bolsonaro já perdeu vários aliados por seu comportamento. Não é impossível que, além das provas, surjam delações e surjam delações a abastecer novas provas. Muito bem, quer dizer, você está apostando, você não. Os investigadores da Polícia Federal estão apostando na quebra da omertá, na lei do silêncio que rege as máfias, né? Agora, vamos recapitular um pouquinho, Thales. O Mas não que só na que... quebra da omertà, não só nas Sim, delações, em provas, que já estão perfeito. aí aos montes. Né? Vamos tentar mostrar, ou relembrar o que já existe em cada instância contra cada um dos envolvidos. Então, o cara que operacionalizou tudo foi o Silvinei, que era o comandante da Polícia Rodoviária Federal. Contra ele, você tem as operações em si, os relatórios mostrando que ele mentiu na CPI, ele falou números mais baixos de número, que é uma coisa que não faz lógica nenhuma, né? Um policial, um comandante dizer, não, trabalhamos menos do que de fato trabalhamos. Não tem explicação para o cara mentir, a não ser tentar omitir que houve um direcionamento para os eleitores, para impedir a chegada dos eleitores do Lula no Nordeste aos locais de votação. E os dados todos oficiais mostram que foi extremamente concentrado o número de paralisa de postos de fiscalização, ônibus parados, etc., muito maior no Nordeste do que em qualquer outro lugar. Então, contra ele, e tem os relatos de as provas, o celular, né, a reunião que ele convocou, que todo mundo entrou, precisava deixar o celular na entrada, na porta, enfim. Contra ele, tá ferrado, tanto que está preso. Contra o Anderson Torres, você bem disse, ele está dizendo que não tem nada a ver com isso. Foi o Silvinei que aprontou essa. Só que tem lá a reunião dele com o Silvinei e com a Marília Alencar, na qual ela apresenta aquela bendita planilha. Qual o motivo daquilo se não fosse direcionar a fiscalização contra os eleitores do Lula? E foi ideia Depois, dela. exato. Mas aí só que tem as reuniões dele com a Polícia Federal na Bahia, no dia 26, dizendo que tentando convencer o superintendente da Polícia Federal lá a se engajar nessa operação. Tem as reuniões dele com o Bolsonaro e tem a reunião dos dois, do Silvinei e do Torres, do Anderson Torres, com o Bolsonaro no dia do segundo turno, às 4:30 da tarde, no Palácio da Alvorada, está registrado, depois de o Silvinei ter quase recebido ordem de prisão do Alexandre de Moraes, que mandou ele parar com a palhaçada. Né? No Então, dia anterior, obviamente, né? eles foram lá prestar conta. O que o comandante da Polícia Rodoviária Federal ia fazer, falar com o presidente da República no dia do segundo turno? É. Né? Não tem explicação. Mas, de fato, se um não delatar, é mais difícil de você provar essa linha de responsabilidade, embora o Bolsonaro seja o beneficiário óbvio de tudo que eles fizeram. Né? Pois é, mas eu acho que as delações são esperadas, não é impossível, por causa desse negócio de jogar sempre para baixo e a pessoa se sentir abandonada. Mas mesmo Uhum. sem, como você está mostrando aí, mesmo sem as delações,
já tá mais do que evidente um envolvimento, bem, provado do Silvinei, praticamente provado o envolvimento do Anderson Torres e evidente que o Bolsonaro está por trás disso tudo. Vamos ver aqui enquanto você pensa aí na sua síntese em 75 caracteres, Thales, vamos ver o que os nossos analyzers escreveram. Danilo Sotero Rogério, para variar o número 1 aqui. A Grande essa altura, Danilo. falta a prova que ele deu a ordem, ele, Bolsonaro. Pela qualidade da caquistocracia, vai acabar aparecendo no celular de alguém. Uma boa aposta também aqui do Danilo. Qualidade do Rebeca, quê? Qualidade dada do a quê? qualidade da caquistocracia, né, o governo dos piores, vai acabar aparecendo no celular de alguém, essa ordem do Bolsonaro. Rebeca Vidali, deve ter muita coleta de provas, mas a delação é um ótimo atalho. Ela está na sua linha aí. Eliane Brito, com a prisão do Silvanei, os policiais da Polícia Rodoviária Federal terão liberdade de falar o que aconteceu. A partir do depoimento da Marília, e policiais terão um efeito dominó para Silvanei e Anderson. Exatamente o que você disse aí. Rosiane Arroxo, ninguém faz um mapeamento eleitoral à toa. Vai aparecer vestígio do pedido e se chegará a Anderson Torres e Bolsonaro. Renato Macedo, todos os caminhos levam a Bolsonaro. Essa também é uma resposta boa, vai ser dura Boa. essa enquete aí, hein? E, finalmente, o João Garcia. O seu Jair é especialista em colocar a culpa nos outros. Isso não resta a menor dúvida. Daniel Silveira, Zambelli e tantos outros que o digam, né? Roberto Jefferson. Sim, exato. Todos mortos e feridos que ficaram pelo caminho de Bolsonaro. E a sua síntese, qual é, Thales Bem, Faria? primeiro eu estou anotando aqui caquistocracia. Aprendi uma palavra nova. Caquistocracia. Muito, Caquistocracia, o governo dos piores. muito obrigado, muito obrigado. Nada como aprender. Eu tenho um amigo que escreve textos e sempre nos textos dele ele coloca uma palavra nova. Ele diz assim: o leitor pode não gostar de nada, mas sai pensando assim: ganhei uma palavra. Bem, eu botei assim: PF busca mais provas e aposta em delações em série contra Bolsonaro. Delações em série contra Bolsonaro. Muito bem, PF busca mais provas e aposta em delações em série contra Bolsonaro. Muito bom, dá um bom título.